Salve, salve família, salve, salve. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Paulo Uragan. E aí, como eu falei no vídeo anterior aí, o vídeo que saiu ontem, lembrando que todo dia tem vídeo aqui no canal às 11 horas. Deixa o seu like, compartilha, comenta, auxilia muito aqui, tá bom? Trabalho. E uma maneira também de mostrar aí essa troca, essa reciprocidade, de que o trabalho faz sentido, que está te auxiliando de alguma maneira, tá bom? Bom, hoje eu vou falar então, como eu prometi, de algo que então chacoalhou as minhas estruturas, mudou a maneira como eu enxergo muito o mundo, que me auxiliou muitíssimo a crescer de maneira muito drástica. Então, como você viu no título do vídeo aí, eu vou falar sobre um pouquinho do que foi o coma, né, de como é que foi essa experiência aí. Para quem está chegando agora no canal, para quem não me conhece, para quem não viu aí meu vídeo de 2 horas, que exige aí uma dedicação para conhecer um pouquinho do meu trabalho, de quem eu sou. Eu então tive uma experiência, depois de vivenciar aí depressão, de passar por diversos problemas mentais, né, psicossomáticos. Eu acabei então passando por uma tentativa de suicídio que desencadeou aí diversas situações que me levaram ao coma. E aí eu passei por volta, tá? Isso já tem mais de 10 anos. Isso passei por volta de uns 40, não sei dizer agora, 50 dias, porque depois do coma eu ainda passei um tempinho ainda sedado, sobre medicação e tal. Então, exatamente a quantidade de dias, acho que nem é tão relevante assim. Mas foi um período foi mais de 40 dias que eu passei, então, em coma. E o que aconteceu, né? O que rolou nesse coma? É engraçado que em algumas situações, em alguns momentos da minha vida, que às vezes eu estava tratando de um outro assunto, conversando com a pessoa sobre uma outra coisa, as pessoas costumam ter bastante curiosidade, né? Tipo, poxa, mas o que aconteceu? Como é que foi e tal? Essa parte do coma e tal. Então, o coma, eu passei por ele aí e é algo que hoje, tendo estudado o que eu estudei, tendo vivenciado as coisas que eu vivenciei, eu consigo ter noção do que rolou. Porque muitas pessoas que nunca vivenciaram coma ou que experienciaram de uma maneira diferente também, afinal de contas, cada ser humano tem uma maneira de perceber as coisas. Eu, por exemplo, ah, há meses atrás, há anos, alguns, sei lá, vou falar aí uns 3, 4 anos atrás, eu, provavelmente se fosse falar de coma, eu ia trazer algumas das informações que eu vou falar aqui, mas longe de ter a consciência do que foi realmente aquela experiência. Então, vou falar aqui, por exemplo, de algo que se conecta tanto a essa parte espiritual, que é o que eu trato bastante aqui no canal, que é o que eu vivo também, e essa experiência aí que eu passei. Diversas pessoas já relataram, já li livros sobre isso também, né, através dos estudos sobre projeção astral. Eu estudei bastante sobre esse tema e muitas pessoas relatam, né, até mesmo no cotidiano, no dia a dia, pessoas com quais eu já troquei, ou até mesmo na mídia, em vários lugares, as pessoas falam de experiências de quase morte, né? Então, aquele negócio de você ver a sua vida inteira passar diante dos seus olhos, quando você está num acidente ou numa situação de extremamente agressiva, violenta, acidental, fatal, próximo mesmo da fatalidade. As pessoas costumam vivenciar, então, momentos, situações e coisas transcendentais, né? Além das capacidades físicas, e aí algumas pessoas classificam isso como uma catarse mental ou o pico de adrenalina daquela situação, instinto acabou manifestando, mas tendo o que eu estudei, o que eu desenvolvi, o que eu experienciei somado ao que aconteceu no coma, eu posso trazer com clareza e com certeza
a minha experiência, tá? Não posso falar por mais ninguém nessa vida em momento nenhum, tá? Então, se você veio do vídeo anterior lá sobre ateísmo e agnosticismo para entender um pouquinho do que eu estava falando lá, esse vídeo aqui vai talvez, né, trazer uma clareza para você, pelo menos do que eu vivenciei, tá? Eu não posso falar sobre mais ninguém, só sobre mim mesmo. Ah, mas quer dizer que fulano e Beltrano passou por isso aí também é a mesma coisa? Não sei, você tem que perguntar para eles. Talvez mostrar esse vídeo aí e perguntar, foi isso aí que aconteceu com você? Talvez traga uma clareza. Como eu falei, até 4 anos atrás eu não tinha entendimento do que aconteceu. Então, tendo hoje já experienciado a expansão de consciência, conexão, projeção astral, consagração de medicinas na floresta, né, picos de DMT no organismo e diversas coisas, eu associei e conectei às experiências que eu tive durante o coma. Então, assim como, né, qualquer coisa que se acontece contigo desacordada, né, quando você acaba saindo dessa presença, dessa consciência, dessa matéria aqui, as coisas, se você não tem conhecimento e bagagem, noção do que é não, as energias externas, na época eu não tinha nenhuma consciência disso, eu não tinha clareza. Mas, por exemplo, durante o coma, você pode sim receber, né, é indicado até que você receba estímulos externos de pessoas próximas para manter ainda a sua consciência, o seu cérebro ativo, para manifestar a movimentação para que você não tenha nenhuma sequela, o que foi uma coisa que aconteceu comigo, do qual eu sou muito grato às pessoas próximas, meus familiares, as pessoas que se manifestaram durante esse período de extrema dor e sofrimento que não só para mim, mas para muitas pessoas. O que aconteceu? Existem algumas crenças aí de algumas linhas que falam que quando a gente passa por um coma, por uma experiência de quase morte, por uma tentativa de suicídio, a gente acaba tendo uma outra consciência, né? A gente troca de corpo, vem uma outra consciência, uma outra alma, acopla, e não tem nada disso. Eu já ouvi falar disso um tempo atrás. Até agradeço quem compartilhou aquele conhecimento, mas pelo menos não é algo que aconteceu comigo, que conversa comigo. O que pode se conectar com isso, fazer sentido com o que foi me dito, com o que foi falado, com essa crença que as pessoas têm, é de que aconteceu. Como eu já falei em um outro vídeo, sobre, né, passei por cima, citei sobre projeção, o tempo ele funciona diferente em outros planos. Então, quando a gente dorme e acessa outros planos, tem uma projeção consciente, e aí realiza trabalhos ou estudos, ou o que quer que seja, fora do corpo, você tem sim uma noção diferente de tempo. Então, o que foi 40, 50 dias aqui na matéria, no plano astral, no plano espiritual, foram assim incontáveis experiências que eu tive. Algumas até hoje eu tenho bem claras do que aconteceram e eu vou compartilhar aqui com vocês. Outras eu tenho só relapsos, só alguns flashes, tá? E aí, o que aconteceu? Então, entrando em coma, a primeira coisa que você, né, você apaga, então, quando você dorme, você desliga. E aí, eu nesse estado, acontecendo tudo que acontecia, então, numa UTI, né, numa clínica de tratamento intensivo, é isso que chama? Bom, na UTI, depois na semi-intensivo e tal, passei, claro, estava rolando todo um trabalho para que eu me recuperasse, meu corpo físico tivesse condições de voltar ao normal. De aí, né, depois uma recuperação longa que eu tive depois de tratamentos intensivos, até retornar então a consciência ao corpo e aí voltar para a vida como ela é. Eu tive diversas experiências. Então, por exemplo, no primeiro instante não havia nada, eu simplesmente tinha apagado, e aí, né, escuridão. Eu visitei, eu acessei naqueles primeiros momentos planos e energias extremamente densas, que é como eu classifiquei no vídeo sobre planos, sobre os planos, sobre, né, com a manifestação de
de outras dimensões, as mais próximas, né? As mais dessas que são as mais próximas aqui do nosso plano. E foi da onde eu trago, acho que menos memória lúcida e clara do que aconteceu. Mas para quem tem curiosidade, quer ter uma noção do que é isso daí e tal, o que são esses planos, pode assistir o começo do filme Nosso Lar, que é maravilhoso, eu adoro, eu acho muito bom. Eu assisti já por mais de algumas vezes. Recomendo a muita gente, recomendo a todos aqui que vejam, se tiver interesse, tem disponível aí na internet, é só procurar. Eu não encontrei como Nosso Lar, encontrei como Astral City, tá? Em inglês, e acabei encontrando, né? Que é um filme brasileiro, mas eu acabei encontrando nos sites gringos aí, quem quiser encontrar, eu não sei se tem disponível aí. Talvez aqui no catálogo de filmes do próprio YouTube tenha ele disponível, né? Onde você quiser encontrar, e tem na internet. Acho que no próprio YouTube tem. E aí, em qualidade piorzinha, né? Eu sou um pouco chato com essas coisas, então eu gosto de assistir em boa qualidade. É só procurar um pouco mais o que você acha. E aí, o começo do filme foi muito o que eu passei. E assim, eu passei por isso há 10 anos atrás. Eu vi esse filme há 2 anos atrás. Então, e eu não tinha, assim, conexão, desenvolvimento nenhum sobre kardecismo, espiritismo, não tinha noção do que era, mas foi algo que assim, eu passei, eu vivi, e aí conforme eu, né, tive informação, conheci esse outro mundo, falei, poxa, foi isso que eu, né, foi por esses lugares que eu andei. Então no primeiro momento foi isso, eu visitei, para quem assistiu o filme naqueles primeiros planos, né, o Espiritismo classifica esses planos mais densos como umbral, e lembrando que o umbral não tem um só, tá, existem, né, diversas planos de umbral, e aí, né, mais elevados, mais sutis, dentro da linha do espiritismo, tá? Outras linhas de estudo espiritual, de religiões, tratam de outros nomes. Eu vou usar aqui o espiritismo, que é o mais próximo dessa experiência específica que eu estou citando aqui. E aí, é que nem aquele filme, tá? Por isso a importância da gente desenvolver, crescer, trabalhar bem as emoções, sentimentos, frequência. Então, se você não viu esse filme, assista depois desse vídeo aqui, procura, assiste esse filme. Acho que era nos 10 primeiros minutos ali, não sei, nos 10 primeiros minutos. Nos primeiros minutos ele vai, o Allan Kardec, ele vai lá pro Allan Kardec? O André Luiz. Agora acho que eu tô trocando os nomes. O André Luiz. Ele né, tem uma cena que ele vai para a cidade astral, que é um plano mais sutil, e aí ele já baixa pro umbral, né, para a parte mais densa. E aí tem ali a explicação de, né, até onde ele morreu, o que aconteceu e tal, e aí mostra ele lá no umbral. A representação tá bem fiel, tá? Claro que não tá. O rolê é muito mais do que um filme vai conseguir representar com os recursos que tinham ali, de tecnologia, para colocar, mas é bem parecido com aquilo ali. Então, eu passei um período, um tempo ali, não dá para. Não existe, é o que eu digo lá no outro vídeo, não existe tempo experienciado da mesma maneira que a gente experiencia aqui na matéria, tá? De maneira linear e tal, com noção, com um reloginho contando, não se tem isso lá. Então, eu passei um bom tempo nesse rolê aí. E, claro, não só por vontade própria, intermédio próprio, mas também por auxílio de pessoas próximas. A minha mãe foi uma pessoa muito fundamental, não só ela, mas ela e toda a rede de apoio dela, né, através de orações, de emanação, de aquela confiança, daquele auxílio, foi alguém que me ajudou muito a passar por esse primeiro trecho aí dessa jornada. E aí, então, eu vivenciei ele de algumas maneiras. Uma bem, assim, inicialmente bem parecida com esse trecho do filme aí, tá? Do Nosso Lar. Passei, então, por algumas variações do que seria esse plano. Então, eu adoro estar vivendo em 2023 e ter o privilégio de estar vivo nesse tempo agora, porque eu tenho muitos exemplos visuais do que eu experienciei.
Então, para quem já assistiu e para quem não assistiu, veja o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, tem um trecho do filme que ele é levado pela personagem lá coadjuvante que segue o enredo com ele, né? Ele passa por diversos planos, né? Ele faz uma viagem multidimensional, né? Da Terra, do planeta que ele está, e passa por vários planos até chegar numa outra dimensão, num outro universo do planeta Terra. E aí, dentro dessa viagem, dessa demonstração visual, tem a primeira coisa, acho que foi o único lugar que eu vi uma representação tão fiel do que eu vivi, que é como se fosse uma versão de um mundo cartunesco, né? Sabe, como se você fosse um quadrinho mesmo, um desenho. E aí isso, por exemplo, como eu falei, essa primeira fase aí que é parecida com o umbral que eu passei e tal, né? Limpando, curando e aí, né, conectado naquele sofrimento, porque afinal de contas nenhum suicida tá feliz da vida, né? Nenhuma pessoa com depressão tá feliz da vida. Então você vai se conectar com esses planos mais densos. Então foi para lá que eu fui em primeira instância. E aí dessa experiência eu só tenho alguns flashes, alguns momentos e sim, parece muito um filme. Falta muito, assim, claro, se tivesse um investimento de hollywoodiano nesse filme, provavelmente iria trazer uma representação fidedigna do rolê. Mas ele está muito bem colocado ali, está muito bem colocado. Né? É assim, a parte, né, um dos planos mais densos do umbral. E aí passei por esse rolê, por essa experiência. Não consigo trazer de maneira cronológica tudo que aconteceu, porque, né, foram mais de 40 dias de coma, e aí, né, vivenciando isso, e enquanto o meu corpo aqui também sofria suas oscilações, suas trocas, suas energias e tal, e que influencia também, né, que daqui você vai ligar o cordão até você, e aí eu vou explicar o que integra com aquela falácia de que você acaba agregando outro corpo. Mas então eu vivenciei assim, eu consigo dar detalhes. Se eu tivesse habilidade para poder desenhar, eu conseguiria fazer assim uma retratação muito fidedigna do que eu passei. E era um plano que, assim, né, quando você está inserido num plano desse, a sua consciência, a sua percepção, o seu corpo é dotado de capacidades e de conexão com aquilo. Então, consciencialmente presente ali, você não distingue, você não é diferente. Então, não é que tipo, é como se eu estivesse assistindo um desenho, não, eu estava vivendo naquele plano. E aí foi uma experiência que, assim, bem conturbada, um enredo assim muito violento, uma catarse, sim, sem dúvida. E eu tenho total plenitude e certeza hoje de que foi necessária, por exemplo, o primeiro plano que eu tive acesso lá, que é mais umbralino, mais conectado com essa representação lá do filme Nosso Lar. Essa experiência ela foi muito para trabalhar, expurgar uma energia de tristeza, de pessimismo, de formas, pensamentos densas, para poder libertar isso, limpar e aí seguir então para as próximas fases. E aí esse outro foi muito uma catarse de violência, de expurgo mesmo da ira, da revolta. Então era um universo, uma dimensão, um plano de extrema violência, extrema violência. Era tipo assim, representações que a gente tem hoje de cartoon, de desenho, de não sei o que, do que é inferno, isso aí é assim, perto do que rolou foi pouca coisa. Então, eu tinha uma forma totalmente diferente do que é um ser humano, né? Eu tinha uma aparência assim de como se fosse um quadrinho de um personagem, mas o que eu posso dizer assim mais psicodélico, mais, né, diferente do habitual,
eu acredito que quem já assistiu aí as animações como Rick and Morty e tal, tem aí já uma noção do que eu estou dizendo, então é mais ou menos naquela pegada, não especificamente dele, porque agora me foge os nomes dos quadrinhos que me trazem a referência visual do que estava rolando, mas era bem isso. E aí rolou toda uma cartaz de assim, um expurgo mesmo de violência, de revolta, era um negócio maluco, completamente maluco. Para quem viu lá o Doutor Estranho 2 lá, vai saber do que eu tô, né, vai ter uma noção ali no trechinho, né, pelo menos do que era visualmente esse plano. E aí, esse daí eu sei que eu passei um tempo, esse eu passei um tempo, e aí a partir, como eu falei, não tem uma questão cronológica, mas eu fui levado, né, a minha família estava passando, né, existe toda essa questão no espiritismo, também no hinduísmo, da gente trabalhar então karmas, de algumas situações chaves da sua vida serem prescritas, pré-determinadas, e claro, você tem seu livre-arbítrio para poder segui-las ou não, mas que vão se manifestar de uma maneira ou outra, alguém vai assumir o papel de evidenciar e de trazer essa experiência para aquele coletivo ali, para aquele ambiente, para aquela família. E enquanto eles passavam aqui essa situação, né, à beira da morte, completamente desacreditado de voltar à vida pela medicina, pela ciência. E aí, então, eu dessa catarse, desse expurgo, eu fui levado para uma realidade, para um plano mais parecido com o nosso. Eu digo até que me parece muito um acesso de uma outra vida, seja de uma questão de uma outra dimensão muito parecida com essa, ou de uma outra encarnação aqui na matéria, em que eu estava, né, eu era filho de uma mulher de uma mulher que tinha alguma coisa parecida, similar com o que foi escravidão aqui na nossa história, né, mas não era exatamente isso, durante um período de guerra. E ali eu tive, durante todas essas experiências, eu tive né, trocas com outras consciências, com outros seres que me agregaram uma coisa, que me ajudaram a evoluir, a crescer, né? A alterar ali o meu estado vibracional e consciência, é claro, somado aos trabalhos energéticos, espirituais aqui, que a minha família exerceu, né? Então, as orações, as energias emanadas aí para cura, foi, claro, o que me auxiliou nesse processo todo. E aí, nessa experiência, eu tive uma vivência muito, muito intensa do que é um amor materno, né? Do que foi uma jornada assim que me trouxe uma outra visão mesmo, que trouxe uma outra consciência, que me trouxe uma evolução do que até onde uma mãe pode chegar, o que ela pode enfrentar. Foi assim um período muito esclarecedor, de uma elevação consciencial muito grande. Assim, não sei definir se realmente foi uma encarnação passada que eu tive, uma experiência que eu tive, ou se foi o acesso também a uma outra consciência, ou se foi um outro plano, uma outra dimensão que foi acessada ali, mas foi algo que moveu estrutura, sabe? Que repaginou muita da minha consciência mesmo, de quem eu era. Porque para quem, né, me viu, né, viu lá o vídeo de 2 horas, o primeiro vídeo aqui do canal, vai entender, assim, de maneira superficial, por algumas coisas que eu passei na vida, e ter ali essa experiência de amor e de entrega e de devoção e de garra e, sabe, de amor mesmo, assim, absoluto, forte, intenso, foi algo que gerou um salto consciencial, assim, muito grande. Experienciar aquilo é alguma coisa que eu carrego até hoje, e que eu não tenho dúvida de que dos mentores que me acompanham,
dos seres e forças que me auxiliam na jornada, que são, né, os pretos e pretas velhas, eu tenho certeza que aquela manifestação ali, aquele exercício, aquela experiência que eu tive, se conecta muito com uma das minhas mentoras, que é uma preta velha. E aí, assim, é coisa que se eu tivesse consciência e clareza e ferramentas para trazer isso para uma história, para um livro, para um filme, assim, algo de rasgar a alma mesmo, de trazer um conceito muito incrível. Foi algo que eu sou toda a experiência, claro, eu sou extremamente grato por ter vivido ela e ter voltado inteiro ainda, e com o privilégio de trazer de volta essas memórias e poder partilhar aqui com vocês. Essa em específico foi algo mágico, foi algo muito profundo. E aconteceu, né, aí como eu falei, né, tem diversos flashes de outros planos, de outras experiências que eu acessei e que acontecem sei lá, de um estudo de alguma coisa que eu faço, ou de uma meditação, de uma prática que eu acabo acessando e revivendo e trazendo nessa conexão. Passei então, depois dessa, que essa foi bem impactante, tive então acesso a uma experiência já, né, mais para o final do coma, conectada a pessoas do meu ambiente familiar, dos parentes e tal, em que eu vivenciei, eu experienciei na pele, tive presente de coisas que eu não tinha a menor capacidade ou proximidade para conhecer, e que falam muito sobre pessoas ao meu redor e o que elas fizeram e o que aconteceu. Eu acessei então, seja naquele instante por intermédio de mentores, de seres e forças que intercederam e auxiliaram, para eu ter noção também de o que, além das minhas próprias escolhas, estavam conectadas a me levar àquele lugar, sabe? Me levar naquela situação, a chegar ali, porque por mais que uma pessoa esteja com uma doença psicossomática, com depressão, com distúrbio de ansiedade, paranoia, psicose, qualquer coisa que seja, ela vai estar aberta, ciente ou não, né, acreditando ou não, de forças que querem, né, fazer uso, que vão se beneficiar aí da conclusão, né, realmente desse suicídio, que essa energia, essa força aí não seja, essa missão que essa pessoa vem cumprir não seja concluída, e aí vai ser obsidiada e fique presa, por exemplo, naquele primeiro plano lá que eu citei. Então eu tive diversas viagens, diversas conexões, passei por diversos planos. Hoje, sendo uma pessoa que estudou, que desenvolveu, que faz um projetor consciente, nem sempre consciente, nem sempre também com o privilégio de trazer à memória o que aconteceu nas projeções, mas tendo ainda em algumas oportunidades esse privilégio, eu tenho ciência então e a conexão e saber então que aquilo que eu vivenciei no coma é extremamente conectado e similar então ao que eu vivencio hoje de maneira consciente. Então eu acabei acessando então coisas das quais eu não teria como saber e que não foram induzidas por pessoas próximas a mim, que também, né, não teriam como acessar essa informação, mas ali no coma, por exemplo, eu tive consciência, acessei um dos obsessores encarnados que eu possuo, e que também tem aí toda uma ligação kármica, tem toda uma questão aí que hoje eu trabalho no perdão e na misericórdia, na intercessão e no emanamento de luz para essa alma, para essa consciência que trabalhou muito a fundo para que o que me aconteceu e que aconteceu também com pessoas próximas a mim, que não vale aqui ficar citando, que, como eu falei, eu vim falar de mim, do que aconteceu comigo, passaram e sofreram também. Então, eu acabei sabendo, então, através do coma, de que havia, então, de que há uma pessoa, um familiar, né, um parente, que realiza
trabalhos em prol de seres e forças que de menos consciência e, né, de um lugar de ignorância, buscando sim realizar, né, trabalhos e atingir objetivos aí que são completamente ilusórios, mas que também, né, me auxiliaram no meu desenvolvimento e que são aí também canal e manifestação da fonte criadora, mesmo que presos a ilusões. Então, como que eu posso ter a ciência, a certeza disso? Eu passei por esse coma há mais de 10 anos atrás, e há poucos anos atrás eu tive confirmações irrefutáveis de que justamente a pessoa do qual eu acessei no coma e de que eu trazia ali essa ciência, mas que era só uma suspeita, né? Afinal de contas eu nem sabia o que tinha acontecido no coma, praticava, e eu tive sim confirmação disso. E, né, quando você tem confirmação, você tem a validação daquilo, você acaba eliminando qualquer dúvida, né, qualquer que seja o questionamento sobre aquilo ali. Então, isso foram algumas das experiências que eu vivi no coma. O coma, então, quando a gente fala, tem essa crença aí de que vem uma outra alma, um outro ser mais evoluído. Não. Fui eu que evoluí durante sei lá quanto tempo, numa questão de experienciação diferente de tempo, mas por mais de 40 dias em coma, projetado e acessando por intermédio e observação e proteção de seres e forças mais elevadas que se manifestaram através da fé, da dedicação e do amor de pessoas que eu guardo muito carinhosamente no coração, e do qual eu sou muito grato. E é isso, não existe essa de você, eu entrou em coma e veio uma outra alma que assumiu. Não. É aquela alma ali que passou por aquilo, ou naquela EQM que seja, mesmo que seja breve, que acabou dando um salto, que não é um salto, né? Até mesmo um salto. Quando a gente fala um salto, o que é um salto? Quando você salta de um lugar para outro, o que você fez? Você tomou um impulso, teve uma coragem de saltar, teve a força e a energia, a dedicação, precisou aplicar uma força para poder atingir de um lugar para o outro, né? Então foi um trabalho, né? Então, tendo aí experienciado a conexão, a expansão de consciência através das medicinas da floresta, é algo que eu acesso, né, por ter essa experiência de maneira muito fácil, né, uma maneira muito vívida também. A projeção também tem, né, o desenvolvimento, e todos têm, né, de maneira anímica a capacidade de realizar uma projeção, mas que necessita de desempenho, de dedicação para poder realizar de maneira consciente, ainda mais o privilégio de trazer alguma informação aqui para esse plano da matéria. Então, foi algo que me lapidou, que me auxiliou, sem dúvida, a ser um ser humano melhor, que foi também parte da minha escolha. Eu poderia ter tido a escolha também de ficar preso lá, seja, né, no umbral ou qualquer outro nome que seja aquele plano. Podia ter ficado preso lá, ter sido obediciado e aí ter falecido o corpo físico aqui, ter permanecido lá e ter, né, ser mais um dos tantos aí que precisam de um resgate, de um auxílio, de uma emanação de luz, de uma intercessão, que foi o que eu acabei recebendo pelo carinho, pelo amor e dedicação de pessoas próximas. Então, quando eu digo, no meu vídeo anterior, para quem veio aqui nesse vídeo, devido ao vídeo anterior, quando eu digo que o ateísmo, ele para mim, ele partia de um lugar de ignorância, de não ter acesso à experiência, oportunidade de vivenciar, experienciar algumas coisas, é por isso. Porque a partir do momento que eu acessei, que eu vivenciei, pode ter gente falando, não, cara, o que você acessou aí era só a sua mente divagando e não sei o que. Bom, irmão, se para você ou irmã, né, que seja, independente do seu gênero aí, o que você acha não diz sobre o que eu vivi, sobre o que eu experienciei, sobre o que eu sei que é real, sobre o que eu pratico, sobre o que eu me dedico. E se você acredita que é diferente disso, bom, eu convido você a dedicar um tempo, a estudar, a se desenvolver, a praticar, a se permitir essa experiência e esse desenvolvimento, essa aplicação. Tem diversas
pessoas que de maneira séria, fidedigna, vão aí ensinar, auxiliar, tá? Que você possa atingir também essas projeções, poder atingir, acessar esses planos, esses campos. E eu posso recomendar, caso você esteja aberto para isso, tá bom? Bom, eu espero que esse vídeo tenha auxiliado de alguma maneira. Quem sabe aí alguém que tenha passado pela mesma coisa, próximo a isso que eu tive também. Comenta aí, vamos compartilhar, vamos trocar. Se ficou alguma dúvida, se quer saber um pouco mais sobre uma situação específica, X ou Y, comenta aí, tá bom? Se tiver com vergonha, comenta lá nas minhas redes sociais, manda mensagem para mim, eu estou aberto também a essa conexão. Agradeço muitíssimo a todos que chegaram até aqui. Deixa aí o seu like, compartilha o vídeo, comenta. Quem puder auxiliar, agradeço muitíssimo. Tem o Pix do canal aí na descrição. E do meu coração pro seu. Namastê.